Chega sempre na hora, on time. Agora, falando em chegar na hora, não sei se teremos comer... acelerando. Falar uma parada aqui. Falando em estar na hora, eu não sei se vai acontecer Palmeiras e Flamengo. A CBF banca que sim, que mesmo com a situação bem difícil de coronavírus, o Mengão vai ter o seu jogo confirmado. O problema é que o Flamengo resolveu entrar com recurso no STJD, pedindo o adiamento da partida e podemos ter uma definição a qualquer momento. Então a gente vai explicar essa história e você, Denilson, vai ter que segurar um pouquinho mais a ansiedade para esse confronto tão bacana. Meu Deus. Vamos esperar. Uma rivalidade recente entre os dois últimos campeões brasileiros. Investimentos, grandes elencos e provocações. O Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. No Brasileirão de 2020, o confronto entre Palmeiras e Flamengo está marcado para este domingo no Allianz Parque. Mas pouco mais de 48 horas antes da partida, ainda não há a certeza de que a bola vai rolar. A semana foi marcada por uma batalha jurídica nos bastidores. Por conta do surto de jogadores infectados no Flamengo, o clube carioca solicitou o adiamento do jogo. São 16 atletas no total que contraíram a Covid-19. Outras 14 pessoas da delegação, entre elas o técnico Domenech Torrent, também estão infectadas. Imediatamente, o Palmeiras, através do presidente Maurício Gagliotti, publicou sua posição contrária ao adiamento. Na opinião do clube alviverde, o protocolo adotado para a competição contempla situações desse tipo e não há razão para que o jogo não aconteça. Já o Sindicato dos Atletas de São Paulo discorda e ameaçou ir à justiça caso a partida seja realizada, alegando risco à vida dos profissionais e demais membros dos clubes. Os jogadores do Verdão responderam em nota, reiterando a vontade de jogar e afirmando que o sindicato não tem autorização para se manifestar sobre esse assunto. Declararam também confiar nos protocolos e que o próprio Flamengo confiou em outras oportunidades para o retorno das competições. Na noite desta quinta-feira, a CBF negou o pedido rubro-negro em uma carta assinada pelo diretor de competições, Manuel Flores. O documento alega que o Flamengo possui 34 atletas inscritos para o campeonato, podendo inscrever mais 6 e, portanto, teria elenco suficiente para a realização da partida. Enfatiza ainda que outros casos semelhantes a esse tiveram seus pedidos negados. Assim, a entidade entende ser esta a medida mais adequada e isonômica adotada em relação ao assunto. O Goiás enfrentou algo parecido no começo da competição. Logo na primeira rodada, o jogo contra o São Paulo foi adiado, quando os jogadores do tricolor já estavam em campo. Com 12 atletas contaminados, o Esmeraldino perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba e depois, com 15 infectados no total, empatou com o Palmeiras em casa. A sequência ruim, inclusive, causou a demissão do técnico Ney Franco. A situação do Flamengo foi debatida também na reunião por videoconferência entre os 20 clubes da Série A e as federações de cada estado sobre a volta do público nos estádios. A CBF propôs o aumento de 40 para 50 jogadores inscritos, o que amenizaria casos como esse, mas ainda depende de adequação no regulamento e estabeleceu um mínimo de 13 atletas não infectados para que uma partida aconteça. A última cartada do Flamengo foi dada ontem à noite no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, argumentando de que o clube carioca teria apenas 12 jogadores para colocar em campo, sendo 3 goleiros, ou seja, apenas 9 atletas de linha teriam condições de jogo. O Flamengo também argumenta que se a partida for mantida, os jogadores disponíveis não terão sequer infraestrutura na locomoção e logística, visto que os 55 membros da delegação estiveram na viagem ao Equador e, portanto, tiveram contato com os contaminados. No pedido ao STJD, o clube carioca ainda anexou um parecer médico sobre os riscos aos participantes do evento. Desta forma, não pede apenas o adiamento da partida diante do Palmeiras, mas de outros confrontos no período de 10 a 14 dias, a contar do último resultado positivo, ocorrido na quarta-feira, o que também adiaria o duelo contra o Atlético Paranaense, marcado para o dia 4 de outubro, no Maracanã. O documento lembra o jogo
adiado entre CSA e Chapecoense pela Série B do Brasileirão no dia 11 de agosto, quando o time alagoano teve 18 atletas contaminados. O vice-presidente Rodrigo Dunchi esclareceu o pedido rubro-negro e alertou para os riscos. A infectologista Silvia Pavan disse que é um risco altamente grave para todo mundo. Além de nós não termos 16 jogadores, treinador e médico, nós temos outros jogadores que estão aptos a jogar, poucos, né? Parece que são apenas 9 jogadores de linha e 3 goleiros. Nós temos 34 inscritos, mas nós temos que saber que não basta eu trazer os outros jogadores das bases, das divisões de base para jogar, porque eu vou estar contaminando esses rapazes. Eu vou estar prejudicando a saúde deles, as famílias deles. É necessário que o Flamengo não jogue esse jogo para garantia de todos. Não só pelos 16, mas também para precaver a arbitragem e todos os que estão envolvidos nisso. O tribunal se limitou a informar que aguarda a posição oficial da CBF até o fim do dia para tomar sua decisão. E o Palmeiras, até segunda ordem, mantém sua posição. Uma rivalidade posta à prova, justamente nesse momento tão delicado. E aí, será que sai jogo? A pergunta do Chico é oportuna, Denilson. Não é questão de se sai jogo. Eu acho que a pergunta poderia ser até outra. Qual, Leirão? Deveria sair o jogo? Eu acho não. A minha opinião é que não. Eu falei ontem aqui, né? Até usei lá a frase de pagar com a mesma moeda. Você não deve fazer isso nem na vida pessoal e nem no profissional. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente lembrar que no início ou no auge da pandemia ainda, o Flamengo quis voltar ao Campeonato Carioca, forçou a volta do campeonato quando tinham, né, muitos times querendo não entrar em campo, enfim, Fluminense, Vasco, Botafogo, criou uma polêmica danada, mas aí o Flamengo veio com a questão que o protocolo era perfeito, que ninguém ia correr risco, que estava tudo certo, enfim, o campeonato voltou e hoje o Flamengo está sofrendo as consequências da Covid. São 16 jogadores. Agora tem uma coisa, partindo do pressuposto de que muita gente acredita que se teve o vírus, se já tem o anticorpo, os anticorpos, não vai ter de novo. Ninguém provou isso, mas é uma teoria que circula. Demorou para o Flamengo ter casos de coronavírus. Por quê? Foi ter justamente quando ficou praticamente uma semana no Equador e praticamente lá, deve ter pego, não dá para provar isso. Mas eu penso que o protocolo de saúde dentro dos clubes é muito rigoroso. Os jogadores são testados a toda hora, dirigentes, funcionários, as pessoas que têm o convívio. Só que agora mudou tudo. Agora tem Libertadores, agora você está viajando para outros países, você está tendo uma outra rotina. Então, o Flamengo, sim, foi uma vítima desse vírus, que é uma coisa que a gente está tentando combater de todas as formas. E eu acho que a saúde é mais importante ainda. Por mais que o campeonato esteja rolando, para que colocar em risco, não é só porque o Flamengo está enfraquecido, mas coloca em risco os jogadores do Palmeiras, a arbitragem, o deslocamento, vai ficar num hotel, vai ter tanta coisa que envolve esse jogo que eu acho que merecia, sim, um adiamento. Eu acho que o Palmeiras, de repente, até teria que ter um outro comportamento, né? O Palmeiras também está relutando para que aconteça o jogo. Vamos imaginar que o cenário futuro seja o jogo, aconteça o jogo e aí daqui 4, 5, 6 dias, uma semana, aparecem jogadores do Palmeiras com Covid. Aí vão se arrepender, aí vai começar essa história, vai virar essa discussão, Isso enfim. pode acontecer. O jogo do São Paulo com o Goiás, os jogadores do São Paulo em campo viajaram e a CBF tomou a decisão de não acontecer a partida. Claro que a pandemia estava numa fase diferente, mas agora poderiam ter esse bom senso de adiar. Eu concordo com você. O Nivaldo Decilo aproveitou a sexta-feira para conferir as novidades do Palmeiras. Decilo, para você, aquele bom dia bem especial. Miracle, milagre, temos um dia lindo, maravilhoso com a sua presença nas ruas, não temos chuva. Isso realmente é estranho. Como é estranha a situação entre Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras entrar em campo, já temos uma prévia, já temos alguma coisa para contar? E aí, Silo, chega mais. No mínimo diferente, né, Renata? Céu azul, bonito tempo. Céu azul. Olha, Renata, tá tudo azul, né? Eu tava ouvindo aí, Átila, parabéns, hein, velho? Parabéns, querido.
Seguinte, Renata, abraço para você, para o Denilson. Olha, o Palmeiras, e para todo mundo que está em casa, claro, o Palmeiras está treinando normalmente, a rotina aqui segue normalmente, nem poderia ser diferente. Tem um treino hoje às 4 horas da tarde, amanhã às 10 da manhã e no domingo às 4 horas da tarde, o Palmeiras se encaminha para o Allianz Parque para essa partida. Se encaminha antes, lógico, porque o jogo é às 4 da tarde, mas se encaminha normalmente para começar uma sequência de jogos em casa, depois de uma boa sequência fora de casa. Fez 3 partidas longe aqui de São Paulo, ganhou do Bolívar pela Libertadores, empatou com o Grêmio, empatou com o Guarani do Paraguai, até o Luxemburgo na última entrevista ficou meio chateado da cobrança, por que tanto empate, por que eu tive isso, eu tive aquilo. Aí ele falou, gente, parece até que eu perdi o jogo. Diferentemente dessa situação de perder o jogo, o Palmeiras mantém uma invencibilidade bastante importante. São 17 jogos sem perder, é verdade que são 8 empates, 8 vitórias e 9 empates. Está numa sequência muito boa, comparável. A última sequência boa desse nível foi há 8 anos, quando o Palmeiras atingiu 22 jogos. Então tem essa tranquilidade, está bem na Libertadores, tem esse jogo contra o Flamengo numa sequência em casa de 3 jogos, Flamengo, Bolívar e Ceará. O Bolívar já encaminhando essa vaga para a Libertadores. O Palmeiras deve ter a volta do Zé Rafael.